As neoplasias mais comuns do sistema nervoso central são os gliomas. Na classificação mais recente, os tumores gliais são agrupados com os raros tumores epiteliais primários, formando o grupo chamado de neuroepitelial que glui. Além dos gliomas, por exemplo, os carcinomas do plexo coroide. Mas como são tumores muito raros, nós vamos deixar de lado e vamos falar somente dos gliomas. Então, os gliomas são as neoplasias primárias do tecido nervoso. Ou seja, nós estamos falando dos donos da casa, ou dos filhos do dono, se você preferir. E realmente os gliomas se sentem totalmente à vontade no sistema nervoso central. São espaçosos, eles conhecem todos os caminhos naturais para se espalhar. Caminhos que os outros tumores não podem usar. Eles, por exemplo, vão acompanhando os feixes de fibras de substância branca ou crescem ao longo dos ventrículos, na chamada disseminação subependimária. Eles têm origem na glia, o tecido de sustentação, já que o neurônio maduro é tão diferenciado que não gera neoplasias. Na glia existem diferentes tipos de células, como os astrócitos, os ependimócitos, os oligodendrócitos, e qualquer uma delas pode dar origem a um tumor. Como os astrócitos são muito mais numerosos, os astrocitomas são os gliomas mais comuns. Mas claro que podemos ter tumores originados em todos os tipos de célula. Então podemos ter astrocitomas, oligodendrogliomas, ependimomas e também lesões mistas, que têm diferentes populações de células. Além disso, em cada um desses tipos de tumores, teremos graus diferentes de malignidade. E os exames de imagem vão refletir essa gama de apresentações histológicas. Nos astrocitomas, por exemplo, o grau mais alto de malignidade é do glioblastoma, que é uma das neoplasias de pior prognóstico em toda a medicina. O glioblastoma tem grande multiplicação de células neoplásicas, que vão ser traduzidas na histologia por um grande número de células malignas e de mitoses, grande capacidade de disseminação, grande proliferação de vasos, a chamada neovascularização, e como todo tumor com grande multiplicação celular, devido à perda dessa relação entre o número de células e a perfusão, o glioblastoma vai apresentar áreas de necrose. No sentido oposto, nós vamos encontrar os gliomas com baixa capacidade de proliferação, que pouco infiltram e que podem ser então curados com uma ressecção cirúrgica. Um exemplo é o astrocitoma pilocítico, que é mais comum na fossa posterior e em crianças. A maioria das neoplasias vai crescendo progressivamente a partir de uma célula maligna primitiva e vai assumindo a forma de uma bola. Por isso, cada vez que nós falamos em neoplasia, o que vem na nossa cabeça é a imagem de uma bola. Tanto é assim que nós costumamos usar indistintamente as palavras neoplasia e tumor, sendo que tumor, na verdade, indica bola ou inchaço, não o tipo de lesão tecidual. Assim, se vemos uma imagem que parece uma bola, imediatamente pensamos em neoplasia, embora nem tudo que tenha forma de bola seja neoplasia, como os abscessos, granulomas e muitas outras lesões. Às vezes, porém, a neoplasia é predominantemente infiltrativa e vai exigir um maior esforço da nossa parte para colocar neoplasia no diagnóstico diferencial daquela imagem. Isso vale para os tumores primários do sistema nervoso central e também em outros órgãos do corpo, por exemplo, o pulmão. O câncer de pulmão muitas vezes não se manifesta por uma bola, mas pela infiltração dos brônquios, dando atelectasia. Se a gente não pensar nessa possibilidade, a gente não vai fazer o diagnóstico. Os gliomas podem ser malignos desde o começo, mas podem ter baixo grau de malignidade por muitos e muitos anos, quase sem crescer, e de repente uma celulinha lá sofre uma mutação, fica mais maligna e passa a se multiplicar como uma louca. Disso resulta que numa lesão benigna pode aparecer um pequeno foco maligno que se dissemina e acaba por matar o paciente. Nesse caso aqui, por exemplo, temos uma pequena lesão indefinida frontal direita. O paciente abandonou os exames de controle e só voltou depois de 15 anos, quando os sintomas voltaram a aparecer. Aparecer porque a lesão se malignizou. Por isso, é importante realizar controles das lesões indefinidas ou mesmo no pós-operatório de tumores de baixo grau.
sabendo que a lesão pode ficar muitos e muitos anos inalterada até sofrer a malignização e passar a crescer rápido. Por muito tempo, a parte benigna e a maligna convivem. E se você biopsiar, por acaso, uma porção da lesão que seja benigna, você vai ter uma informação errada e tomar uma conduta errada. Uma das funções da imagem é então indicar onde biopsiar para se ter o tecido mais representativo da malignidade máxima da lesão, que é o que vai nortear o tratamento. Um princípio geral, serve para todo o corpo, é que os vasos que suprem uma neoplasia são semelhantes aos vasos de origem do tumor e não do órgão hospedeiro. Exemplo, os vasos de uma metástase de pulmão são parecidos com os vasos de pulmão e não com os vasos do cérebro. Isso pode não ter muita importância no resto do corpo, mas no sistema nervoso central é essencial por causa da barreira hematocefálica, que torna os vasos do tecido nervoso muito diferentes. As neoplasias primárias do sistema nervoso central têm vasos do tipo sistema nervoso central. E quanto mais maduro forem esses vasos, menos maligna é a neoplasia e menos quebra da barreira hematocefálica vai acontecer. Na imagem, podemos ter um glioma grande o suficiente para ser facilmente visualizado, mas sem impregnação pelo contraste ou edema ao seu redor, pois os seus vasos são maduros. Isso praticamente nunca ocorre com outras neoplasias, como as metástases, os meningiomas, os linfomas, que sempre se impregnam bastante por contraste. Por outro lado, é claro que quanto maior a quebra de barreira no glioma, mais maligno ele tende a ser. Isso vai ser usado em técnicas como a permeabilidade, por exemplo, para tentar definir o grau de malignidade por imagem. Só tem que lembrar que medicina tem sempre muitas exceções. Então, sabendo as características aí do nosso mau elemento, vamos começar a desenhar o retrato falado. Lembre que ele pode tentar nos enganar, colocando um bigode postiço, uma peruca, óculos. Devemos ser espertos o suficiente para identificar esse nosso meliante, apesar das suas artimanhas. Primeiro, os gliomas são tumores que têm grande quantidade de espaço extracelular, o que os torna muito ricos em água. Por isso, a parte principal da imagem tende a ser hipodensa, mais escura na tomografia computadorizada, e na ressonância vai ser mais branca nas imagens baseadas em T2 e mais escura nas imagens baseadas em T1, traduzindo a maior quantidade de água do tumor em relação ao parênquima normal. Aí está um exemplo. Algumas partes do tumor podem ter mais células agrupadas, amontoadas, especialmente nos glioblastomas, que têm uma proliferação celular intensa. Nessas áreas, o sinal vai ser menos branco em T2 e menos escuro em T1. Os gliomas tendem a não ser homogêneos, especialmente os malignos. E outros fatores contribuem para essa heterogeneidade, como a presença de sangue, cistos, necrose e calcificações. Hemorragias no interior da lesão vão ser melhor identificadas nas sequências baseadas em T2 estrela ou suscetibilidade, chamada SWI, e vão aparecer como focos pretos nessas imagens. No interior ou nas margens da lesão podem existir coleções líquidas, e há uma certa confusão entre o que é cisto e o que é necrose. Veja bem, isso se aplica em qualquer parte do corpo. A neoplasia pode formar cistos, que são estruturas com sinal parecido com o líquor e tem umas paredes bem fininhas que podem ou não se impregnar por contraste. Enquanto a necrose é uma cavidade também, mas com os bordos muito irregulares e mamelonados, que indicam que resultou da morte do tecido central. As calcificações que são tão frequentes nos meningiomas são raras nos gliomas, exceto em alguns subtipos especiais, como os oligodendrogliomas e os ependimomas. Lembre-se da alta sensibilidade que a tomografia computadorizada tem
para demonstrar as calcificações, e que na ressonância magnética nós devemos utilizar sequências como o gradiente eco T2 estrela ou o SWI, como nós fazemos para detectar sangramento. A análise dos bordos da lesão é muito importante. Por exemplo, a nitidez dos bordos pode dar uma ideia da malignidade. Lesões malignas não são bem delimitadas porque tendem a infiltrar as áreas vizinhas, enquanto tumores de baixo grau costumam ser melhor delimitados. Agora, atenção, gliomas de baixo grau podem não ser bem delimitados. Lembra aquele negócio que eles são da casa e ficam muitos anos sem dar clínica. Por isso, eles têm muito tempo para se espalhar lentamente. Podemos encontrar gliomas de baixo grau com grande disseminação, principalmente ao longo dos feixes de substância branca, dando o que se chamava antes um quadro de gliomatose cerebral, mesmo não sendo neoplasias malignas. Também em relação aos bordos, um outro conceito muito importante é o halo de alteração de sinal em torno da lesão. Vamos usar um exemplo prático. Se eu lhe pedir para desenhar os bordos do tumor, onde é que você vai marcar? A resposta é depende. Se o tumor for uma metástase, os bordos do tumor são esses. E o halo branco? Bom, o halo branco é só edema vasogênico pela ausência da barreira hematocefálica da lesão. Tire a bolinha e o edema desaparece. Mas se for um glioma, você deve marcar tudo, pois o edema marca a presença da neoplasia, que na verdade deve se estender até muito além do halo branco. Se a gente conseguisse ter uma visão histológica, microscópica, a gente ia ver que existem células tumorais muito além desse edema. A bolinha é o que nós chamamos de nidos da lesão, onde existem mais células neoplásicas e a quebra de barreira é maior. Se esse nido for retirado, a lesão continua a existir, o tumor continua a existir. Por isso que é quase impossível curar um glioma com a simples remoção cirúrgica. Além disso, um glioma pode formar vários nidos, como se fosse uma planta subterrânea que aflora em diversos pontos. E, desse jeito, ele simula a presença de lesões múltiplas, quando na verdade é uma lesão só. Os bordos indicam também a disseminação do tumor ao longo dos tratos, o que é um fator muito importante para caracterizar que a lesão é um glioma, né? Lembra que negócio de ser dono da casa? Os gliomas podem usar comissuras, como o corpo caloso, para se espalhar de um hemisfério ao outro. Ou tratos, como o trato piramidal, e se estender, por exemplo, para o tronco cerebral. Ou seja, é muito difícil a gente conseguir prender esse bandido quando ele está dentro da casa dele. Muitas vezes parece que nós estamos trabalhando contra uma quadrilha inteira, e na verdade é uma lesão única. Outros tumores, como as metástases, não costumam fazer isso. Os linfomas muito raramente vão usar os tratos para se disseminar, mas podem se espalhar ao longo dos ventrículos. Pode acontecer do nido ser removido em um lugar e, tempo depois, o glioma surgir à distância do sítio original. Claro que se nós pudéssemos fazer um estudo histológico, nós veríamos que existem células malignas unindo os dois focos, mas num número não suficiente para ser visto nos exames de imagem. Como já dissemos, uma outra via de disseminação, que é uma verdadeira avenida para os gliomas, é o espaço subependimário, que circunda os ventrículos. Se o glioma cair numa avenida dessas, ele pode se espalhar ao longo dos ventrículos, e nós vamos ver nos exames de imagem uma linha de realce pós-contraste desenhando os ventrículos, ou um halo de edema periventricular. Eu vou repetir porque é muito importante. O realce pós-contraste dos gliomas é variável e depende da maturidade dos vasos que formam a neoplasia. Outros tumores sempre se impregnam pelo contraste. O sempre, em medicina, é sempre entre aspas. Gliomas de baixo grau de malignidade tendem a não apresentar realce, enquanto os malignos, ou as áreas malignas do tumor,
tendem a ter um vazamento de contraste para fora do vaso. Infelizmente, a medicina não é matemática. Então, nós vamos encontrar alguns gliomas de alto grau sem realce, pelo menos grosseiro. E vamos encontrar gliomas de baixo grau, como o pilocítico, que tem realce importante. Se a imagem convencional não é suficientemente sensível, nós podemos lançar mão de algumas técnicas funcionais, como a espectroscopia e a permeabilidade, para nos ajudar, ou às vezes nos confundir, como nós veremos na aula sobre técnicas novas em neuroimagem. Muito obrigado.